Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma live aqui, mais uma terça-feira, às 17 horas, esse tempinho precioso que nós temos para juntos podermos amadurecer e aprender mais sobre a nossa querida fotografia. Hoje, nossa live hashtag 6, já vamos aqui abrir o nosso material escrito e hoje nós vamos falar sobre a maior dificuldade do fotógrafo iniciante. O que tem acontecido ao longo desses 3 anos, mais ou menos, ministrando aulas, treinamentos, workshops e etc., eu identifiquei que a maior dificuldade do iniciante, ela não é o equipamento, ela não é técnica e ela não está relacionada a coisas do mercado de trabalho. E nós já vamos falar qual é essa dificuldade e toda essa aula vai se basear em trazer essa clareza para você, para que você possa identificar e resolver esse problema que explicitamente ou de forma oculta vem atrapalhando e brecando aí a fotografia de muita gente, tá bom? Então, fica comigo aí que a gente vai estar esclarecendo todo esse processo. E hoje nós vamos fazer um pouco diferente. No final da live, a gente vai ter também acesso aqui ao nosso PDF que é gerado e eu também quero abrir uma caixinha de perguntas lá. Eu vou depois mandar o link para vocês, só para quem ficar até o final, para que vocês possam também mandar dicas e sugestões de como eu posso te ajudar, qual é a sua dúvida, qual é a sua dificuldade hoje e principalmente sugestões para que a gente também possa estar fazendo as próximas lives e gravando os novos materiais, tá bom? Então vamos lá. A maior dificuldade do iniciante na fotografia. Esse aqui é o meu roteiro, tá? Para não me perder, que eu já falo muito e aí se deixar eu vou embolando tudo. Então, quando eu comecei na fotografia, eu tinha uma crença. Eu acreditava que eu precisava ter a câmera. Então, vamos botar aqui, ó, Vamos botar... botar assim, minha primeira, né? Minha primeira dificuldade foi acreditar que eu precisava ter um equipamento baita, como diz aqui os meus vizinhos gaúchos, ter um equipamento baita. Deixa eu só tirar o negrito. Um equipamento baita. A minha segunda dificuldade foi minha primeira dificuldade foi... Minha segunda dificuldade foi acreditar que eu precisava dominar todas as técnicas. Eu não pensava, vou dominar o básico. Não, tem que dominar todas para poder começar. E isso foi me aprisionando aí, me atrapalhando ao longo do processo. Minha terceira dificuldade foi achar que eu precisava de pessoas para me indicar, parcerias e conhecidos na área. Tudo isso aqui é importante, pessoas que te indicam são importantes, parcerias são muito importantes, e conhecidos na área são muito importantes, mas sem eles você sobrevive e você consegue também fazer a sua carreira. Isso aqui eu estou compartilhando um pouquinho da minha história para você entender onde a chave virou, tá bom? Então vamos lá. Beleza. Depois de uns 8 meses ralando muito, instalando
ar-condicionado com o meu cunhado, eu juntei dinheiro e comprei a minha primeira câmera. Então, eu trabalhava na indústria, saí da indústria. Fui trabalhar no shopping, aí fiquei 6 meses trabalhando no shopping, juntei dinheiro para que eu queria pagar um concurso, comprei um violão e guardei sei lá, R$ 500 na época, mais ou menos isso. Beleza, logo depois o concurso não deu muito certo, eu vi que não era bem aquilo que eu queria, e aí, tá, nesse meio tempo eu já tinha tido o primeiro contato com a fotografia, beleza, e agora como que eu vou investir nessa bagaça? Fui trabalhar 8 meses auxiliando meu cunhado, ele tinha uma empresa de instalação de ar-condicionado, eu trabalhava na indústria, numa empresa, na parte de eletricidade, a gente uniu as duas coisas e eu trabalhei com ele 8 meses, juntei dinheiro, comprei a minha primeira câmera, que foi uma 7D da Canon. Juntei dinheiro e comprei a minha primeira câmera. Então, o meu problema 1 estava resolvido. Resolvido. Maravilha. Isso era o que eu achava. Problema 1 resolvido. Ao longo... Vou botar aqui, ó. Será? Ao longo desses 8 meses, eu fui estudando muito e já sabia muita coisa quando peguei a câmera. Depois disso, eu também fiz um curso no Senac, que modéstia à parte não me ajudou em nada, me deu um diploma que eu não usei para nada, mas tudo bem, eu fiz um curso no Senac. Beleza, teoricamente, o que eu quero dizer com isso? Que eu aprendi, eu achava que eu precisava dominar muitas e muitas e muitas e muitas técnicas e, teoricamente, o meu problema 2 estava resolvido. Será? E ao longo de mais ou menos um ano e meio, eu conheci pessoas, fiz algumas parcerias. Eu trabalhei, antes mesmo de eu comprar a minha primeira câmera, eu trabalhei bastante assim, ajudando auxiliar de iluminação, carregando a mochila dos outros. Eu fiz bastante dessas coisas para poder... Porque eu não conhecia ninguém na fotografia, eu não tinha parente, não tinha familiar fotógrafo. Então eu achava que eu precisava ter uma referência de como que eu me arrumo para um evento, como que eu me porto no evento, o que eu falo para a pessoa, o que compete a mim, o que compete a pessoa, no caso o cliente. Então eu me enfiei com uma galera louca aí, falei, cara, tem que trabalhar contigo, preciso te ajudar. Não ganhava nada às vezes, mas ia para o evento com a pessoa para ver como que ela se portava, como que trabalhava, como que fazia tudo aquilo. Enfim, aí ao longo desses 8 meses, depois eu comprei a câmera, continuei fazendo bastante, mas eu já levava a câmera para fazer portfólio também. Então, mais ou menos em um ano e meio, eu consegui conhecer bastante pessoas, fiz algumas parcerias com fotógrafos, com cerimonialistas, com casas de festas, e enfim, e a coisa meio que foi caminhando. Então, mais ou menos ao longo de um ano e meio, eu conheci pessoas, fiz parcerias e... Via de regra, o meu terceiro problema estava resolvido. Mas será que estava? Então aqui, ó, basicamente o que me assombrou no início foram essas 3 dificuldades. Eu achava, cara, não vou conseguir fazer se eu não tiver o equipamento. Ah, não vou conseguir fazer, eu não tinha coragem de cobrar se eu não dominasse todas as técnicas. Eu achava que as pessoas iam ficar frustradas se eu não soubesse fazer alguma coisa. Enfim, beleza, coisa da minha cabeça. E eu achava que também eu só conseguiria ter os clientes
os trabalhos depois que eu tivesse um monte de parceria e perarei, um monte de coisa. E aí o que aconteceu? Como eu falei, em 8 meses eu comprei minha câmera. Primeiro problema, teoricamente, foi resolvido. Se era equipamento, agora eu tinha equipamento. Se era técnico, então agora eu tinha um diploma, que não me ajudou em nada, mas eu tinha um diploma. Fiquei no Senac, foram, se não me engano, 8 meses de curso, 2 vezes na semana, indo pra lá, treinando, aquela coisa toda, enfim. Beleza, vida continua. Teoricamente, esse problema aqui estava resolvido. E aí, ao longo de 1 ano e meio, mais ou menos esses 8 meses que eu já vinha estudando, e depois com a câmera eu fui prosseguindo em alguns processos, eu fiz algumas parcerias, conheci algumas pessoas, e teoricamente, as 3 maiores crenças que eu tinha estavam resolvidas, que eu achava que aquelas eram as minhas maiores dificuldades, que quando eu superasse, a coisa ia acontecer. E aí, nada mudou. Então, essas 3 coisas, via de regra, se resolveram, mas nada mudou. Surgiram na minha cabeça novas dificuldades. E aí o que aconteceu? Essa é a minha história triste, tá? Enfim, você vai ter a sua e a gente vai amadurecendo isso aí para que eu possa te ajudar. Então, quando eu resolvi esses 3 problemas, eu me vi agora diante de novas dificuldades. Mas eu preciso disso, mas eu preciso fazer aquilo, agora eu preciso ter um flash, agora eu preciso ter uma outra lente, agora eu preciso fazer cartazes, agora eu preciso fazer panfleto, agora eu preciso ter um site. Enfim. Ao longo do tempo, algumas coisas eu consegui resolver. Consegui resolver. Fiz site. Fiz cartõezinhos de visita. 1000 impressões. Depois foi tudo pro lixo. Fiz cartões de visita. Usei 200 e o resto foi pro lixo. Fiz site. Fiz cartões de visita. Mas sei que eu tinha feito na época também. Foram coisas assim, tipo, organizei o Facebook na época. Organizei o Facebook. Enfim. E aí o que aconteceu? Deixa eu mudar aqui a cor. Para ficar claro. Quando eu resolvia uma dificuldade, surgiam outras. E outras. Então, a cada vez que eu dava um jeito de resolver algum problema que na minha cabeça era um problema, surgiam novos. Agora eu tenho um site. Então agora eu preciso fazer anúncio do site. Agora eu tenho um álbum de portfólio. Então agora eu preciso ter um estúdio para as pessoas poderem vir para o meu estúdio e ver. Agora eu tenho um estúdio. Então agora eu preciso me inscrever numa feira de noivas para as pessoas poderem me ver. Enfim, e tudo isso me desgastava e levava uma grana que eu não tinha. Nessa época, ainda quando eu comecei, eu já falei para vocês que eu trabalhava com eletricidade, então como eu morava num condomínio onde o prédio era novo, era uma obra recente, o que eu fazia? Já que eu não ganhava ainda dinheiro com a fotografia, o que eu fazia? Eu instalava ventilador, instalava tomada, botava ar-condicionado, toda essa parte elétrica, como era um prédio novo, um condomínio novo, então muita coisa assim, tipo, não tinha afiação para botar ventilador. O cara quer botar um chuveiro super potente, aí tem que botar uma fiação mais grossa, porque senão esquenta. Então, eu basicamente ganhava dinheiro fazendo isso. Era teoricamente, a minha profissão, né? E aí, entrava dinheiro de um lado e saía dinheiro do outro.
desgastava. Certo? Entrava dinheiro de um lado, saía dinheiro do outro e, quando eu resolvia uma dificuldade, surgiam outras e outras. E aí? Vamos ao que interessa. Enfim, conversando com alguns amigos empreendedores. Já falei para você que eu fazia parte de uma galera, né, de network que eram empreendedores, da parceria positiva, que fica no Rio de Janeiro. Se você é do Rio, procure-os, é bem legal. Empreendedores, vou botar aqui, ó, parceria positiva. Meu amigo Wagner Camargo. Conversando com essa galera, eu comecei a ver que os problemas que eu passava não eram problemas só meus. Eu comecei a ver uma relação. Falei, cara, eu sou fotógrafo, mas o cara que é arquiteto, o cara que cria sites, a mulher que tem uma loja de sorvete, eles têm problemas parecidos com os meus. A gente nunca consegue resolver a nossa situação para poder virar a chave. Enfim, reunião daqui, e a gente vivia tendo encontros, pereré, e ao longo de, sei lá, uns 6 meses mais ou menos, eu amadureci um processo. Não foi algo que me disseram e uma chave virou. Eu amadureci o seguinte: o meu maior problema era... Como é que eu vou explicar isso? O meu maior problema era... Vou botar assim, ó. Meu Deus. Inconscientemente. Tá certo, não. Inconscientemente, eu tinha um certo medo de fazer o que tinha que ser feito. Isso é muito louco falar isso, porque... É muito louco falar isso. Mas assim, inconscientemente, eu tinha medo de fazer o que eu tinha que fazer. O que eu tinha que fazer? Se eu queria atrair mais clientes, eu precisava falar com mais pessoas, eu precisava botar a cara a tapa, eu precisava, enfim, treinar a parte de vendas, de falar, estudar mais um pouco desse lado de, caramba, como que eu vou abordar, como que eu vou fazer, enfim. E aí, o que acontecia? Eu tinha medo de fazer o que tinha que ser feito. E aí, também, inconscientemente, e aí inconscientemente, eu sempre arrumava uma desculpa, uma nova dificuldade, eu sempre arrumava uma nova desculpa, ou seja, uma nova dificuldade para vou botar assim, ó, para ter o que fazer antes de ter que encarar o que eu realmente precisava fazer. Gente, isso aqui não tem nada a ver com a parte técnica da fotografia. E se você está achando chato, enfim, fica até o final. Isso aqui é libertador, não só na área da fotografia, mas em diversas áreas da nossa vida. Isso aqui é a famosa procrastinação, só que sendo esclarecida, né? Porque muitas das vezes a gente tem atitudes que são gatilhos mentais que a gente vai fazendo e a gente nem se dá conta de que nós mesmos nos sabotamos. Então, vou botar isso aqui, ó. Eu tinha um gatilho mental que me sabotava para eu não ter que
fazer o que eu tinha que fazer e para não fazer o que me afastar de viver esse medo. Por que me afastar de viver esse medo? Porque o medo, o nosso cérebro, ele é uma máquina. E aí o que acontece? Se você em alguma situação passa por uma situação de frustração, ou você fez um desenhozinho e aí quando você era, um exemplo, quando você era criança, você fez um desenhozinho, mostrou lá, papai, olha o desenho que eu fiz, você vai falar, mas não ficou legal. Aquilo, que sem que você perceba, aquilo gera um gatilho na sua cabeça de tipo frustração. Então você começa a ser moldado por essas situações que a gente vive quando é pequeno, que a gente vive ao longo da adolescência, enfim. E o nosso cérebro, ele não é racional, digamos assim. O nosso cérebro é uma máquina e ele é programado para evitar conflitos, evitar dificuldades, evitar medos, evitar perigo. Então, todas essas situações que se em algum momento te gerou algum tipo de trauma, e a palavra trauma ela é uma palavra séria, mas qualquer negativa que tenha gerado, se aquilo foi uma experiência ruim para você, o teu cérebro registra aquela informação e ele começa a te afastar de viver novamente aquele trauma, por menor que ele seja. Então, se você está jogando bola, alguém chutou a bola, puf, veio a bola na tua cara, e aquilo de alguma forma machucou, gerou dor, beleza, você continua depois jogando futebol, mas aquilo gerou uma informação que o teu cérebro ele registra, ele vai te fazer evitar que aquilo aconteça novamente. Fica registrado. E aí, a gente vai funcionando dessa maneira, sem que a gente perceba. E o que eu quero dizer com tudo isso? Onde eu quero chegar? A nossa maior dificuldade está na nossa mente. Esse aqui eu estou compartilhando o meu medo. Era a dificuldade que eu tinha. Eu sempre arrumava alguma coisa para não fazer o que eu tinha que fazer. Tem gente que acha que precisa comprar, tem gente que acha que precisa estudar, tem gente que acha que precisa todos os fotógrafos do mundo morrer para acabar a concorrência e ela conseguir fazer. Tem centenas de possibilidades. Cada um tem a sua limitação. Só que o grande lance é que toda essa limitação, toda essa crença que você acha que precisa antes mesmo de fazer qualquer coisa, é uma crença limitante que só quer te afastar de fazer o que você realmente tem que fazer. Então, existem dois tipos. Existem dois tipos de atividade. Primeira atividade é... Então vamos lá, existem dois tipos de atividade. A primeira atividade é a seguinte: nós deixamos as nossas crenças nos conduzirem. Nós deixamos as nossas crenças nos conduzirem e aí fazemos aquilo que achamos que precisamos fazer. A segunda atividade é fazer o que realmente precisa ser feito. Por exemplo, Vinícius, meu sonho é ser médico,
mas eu ainda não tenho dinheiro para fazer uma faculdade de medicina, mas eu ainda não sei o que para fazer uma faculdade de medicina. O caminho para ser médico não tem jeito. Você precisa fazer uma faculdade de medicina. Ponto. Beleza. E aí, mas eu não tenho dinheiro, eu acho que eu não sou inteligente para isso, não sei o que lá, pera. E aí a gente começa a inventar situações para não, antes disso eu vou fazer isso aqui, mas antes disso eu vou fazer isso aqui, não, mas antes disso eu vou fazer um cursinho técnico aqui para eu poder já ir me familiarizando. Não, o caminho é fazer uma faculdade. O que você precisa fazer para fazer uma faculdade? Eu preciso arrumar um emprego para poder pagar, eu preciso estudar mais para passar no vestibular e fazer gratuito. Enfim, o que você não pode fazer é começar a seguir caminhos paralelos que vão te evitando de fazer o que você tem que fazer. Por quê? Porque quando você evita, o tempo vai passando e as frustrações vão vindo. E aí o que acontece? Eu anotei aqui algumas das maiores dificuldades que a galera tem me passado. O que eu ouço todo dia dos iniciantes, alunos ou seguidores. Eu não consigo, eu não levo jeito, não tenho dom, eu não sei falar com pessoas, eu não sei fazer isso ou aquilo, eu fico muito ansioso, eu me sinto uma cópia de alguém quando eu estou fotografando, eu sinto que, já vi gente falando isso aqui, eu sinto que estou enganando as pessoas quando eu cobro para fotografar e eu acho que eu ainda não sei tudo, eu me sinto enganando alguém. Não gosto de cobrar, me sinto sempre um passo atrás de todo mundo, me sinto sozinho, concorrência muito grande, não vai ter espaço para mim, enfim, não acho que eu levo jeito, não acho que as pessoas vão muito com a minha cara, me acho um pouco antipática, não sei se as pessoas vão gostar de mim, tenho medo de que as pessoas julguem as minhas fotos e aí por isso eu não vou fotografar. Tudo isso são medos que as pessoas me mandam e me relatam aqui, então vou botar aqui 5. Não consigo fazer isso ou aquilo. Me sinto enganando as pessoas, enganando as pessoas. Tenho medo de não gostarem ou de ser criticado. Não consigo aprender isso ou aquilo. 4. Me sinto muito ansioso e parece que sempre estou copiando alguém. Então, isso aqui são 5 das coisas que normalmente eu mais ouço, como aí a galera botando limitações ou empecilhos para não fazer. E aí eu quero dizer o seguinte, talvez você possa estar pensando, Vinícius, mas eu tenho dificuldade. Não, isso aí para mim é de boa, minha dificuldade é o ISO, é o diafragma, é a minha velocidade. Isso aqui também se inclui, então eu vou botar aqui, não sei ajustar câmera ou editar ou etc. Tudo isso tem dificuldades que são dificuldades naturais e tem dificuldades que são coisas da nossa cabeça. O grande lance é o seguinte, toda dúvida técnica, mais cedo ou mais tarde, a gente aprende. Isso não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde, a gente aprende. É um processo matemático. ISO, diafragma, velocidade, balanço de branco, isso é matemática. Você tira um, põe o outro, põe aqui, põe ali, mexe aqui, faz assim, faz assado. Como é algo que é um processo matemático, como é algo que você nunca fez na vida, é normal que haja dificuldades no início, perfeitamente. E aí, conforme você pratica,
pratica, a coisa vai tomando forma. O problema é que muita gente já domina bem o básico e aí sempre acha que precisa de mais antes de fazer o que deve ser feito. Então, eu queria que eu compartilhei a minha dificuldade para que você entenda que eu sou um ser humano comum, que eu também tenho medos e dificuldades. Beleza, eu compartilhei com você aqui a minha. E você vai identificar quais são as suas. Ah, Vinícius, não, mas eu preciso aprender mais. Tá, e aí, então o que te impede de aprender? Tá, depois que você aprender isso, você vai fazer o que tem que fazer? Vou. E aí você vai lá, aprende o que tem que aprender, e aí procrastina mais um pouco, arruma uma nova dificuldade e acaba não fazendo. Então, vigiem e fiquem ligados nesse processo para que vocês não caiam nessa armadilha que acontece inconscientemente, beleza? Então, entendam o seguinte, se você quer trabalhar com a sua fotografia, não tem jeito. O que você tem que fazer? Convidar alguém, convidar um amigo, uma pessoa, vai lá, marca um ensaio. Você vai fotografar aquele ensaio, vai fazer, vai treinar, vai se relacionar com a pessoa, entender como que fala, como que dirige, entender se a pessoa gostou ou não gostou. Se ela não gostou, não tem problema. Você está amadurecendo um processo, aprendendo. Enfim, vai editar, vai entregar, vai ver, vai ter feedback. Beleza, ficou legal, convida outra, marca um novo ensaio, vê se fica legal de novo. Ou então, se não ficou legal, vamos lá, vamos melhorar o que precisa ser melhorado e vamos afinando os pontos. O grande lance é, você precisa ir para a prática, você precisa ir para o campo de batalha. O campo de batalha não é ficar em casa vendo centenas de vídeos, fazendo 15 cursos, enfim, me fazendo 1 milhão de perguntas. Não, o campo de batalha é, Vinícius, como é que eu ajusto o ISO, diafragma e velocidade? É assim, 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 assado. Estudou? Estudei. Entendi? Entendi. Tá 100%? Não. Primeira vez que você faz isso na vida, é normal. É igual a autoescola, você faz ali, mas você aprende a dirigir no dia a dia. Beleza. Independente se você domina aquilo ou não, mas já entendeu como funciona. Fulano, meu brother, minha amiga, tô aprendendo a fotografar, preciso botar em prática o que o Vinícius falou, para eu ver se realmente eu consegui entender o processo. E a gente consegue marcar um dia, você consegue vir aqui em casa, ou então a gente vai na praça tal, ou então eu vou na sua casa, a gente faz, 20 fotos, depois eu te dou essas fotos de presente só para eu treinar. Qual vai ser o teu trabalho? Você vai sorrir para mim, só isso. Marca com a pessoa, vai lá e bota manual e diafragma e velocidade. Conseguiu ajustar, beleza? Vamos para o próximo passo. Não conseguiu? Volta para casa, estuda, identifica o que ficou pendente, marca de novo. E aí a gente vai direto ao que tem que ser feito. Nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Se você acha, não, mas eu preciso aprender mais, aí compra 1 curso, 3 cursos, 4 cursos, 20 aulas assistindo, 50 dúvidas que você me manda, enfim, compra 500 equipamentos e nunca resolve, você está sempre fugindo daquilo que você realmente precisa fazer. E qual é o grande lance? Hoje, por que você ainda não ganha dinheiro com a fotografia? Por que você não consegue trabalhar com fotografia? Responda para você essa pergunta. Por que você ainda não está ganhando dinheiro com a sua fotografia? Tem um cara chamado Paulo Vieira. Ele diz o seguinte, o que a gente não tem é por aquilo que a gente não fez ou não sabe. Então aqui você vai fazer o seguinte, dever de casa. Você vai responder essa pergunta para você, não precisa nem enviar. E a resposta dessa pergunta é a solução do seu problema. Por que você ainda não está ganhando dinheiro com a fotografia? Ou se por acaso você está aqui e não quer trabalhar com fotografia, por que a sua foto ainda não é
do jeito que você quer, talvez. Então, por que você ainda não está ganhando dinheiro com a sua fotografia? A resposta dessa pergunta é a solução do seu problema. Então, você vai responder para si mesmo essa pergunta, não precisa me enviar, e a gente vai fazer o seguinte. Como vamos vencer essas dificuldades geradas na nossa mente? Como eu falei aqui, técnica, mais cedo ou mais tarde, mais prática ou menos prática, você aprende. Equipamento, você junta um dinheiro, compra. Hoje em dia a gente tem equipamento utilizado na OLX, você paga, sei lá, R$1.000 numa câmera, R$800 numa câmera, dá para dar um jeito, a gente consegue fazer isso, beleza? Enfim, dá pra gente alinhar. Ah, Vinícius, ainda não sei fazer isso aqui. A gente consegue treinar, eu gravo uma aula, você manda uma dúvida, a gente resolve esse problema. Mas, como vencer essas dificuldades que são geradas na nossa mente? Por quê? Você resolve uma, aparece outra, 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 você resolve... E nunca sai do lugar. Então, vamos identificar. Primeiro passo. Primeiro passo. Vamos identificar qual é essa dificuldade. Primeira coisa que você vai fazer. Muita gente vai falar que não tem equipamento, muita gente vai falar que está na pandemia, muita gente vai falar que não sabe fazer tudo, muita gente vai falar que tem medo de fazer, muita gente vai falar que... Vamos identificar qual é o primeiro passo. É a resposta dessa pergunta aqui. Beleza? Você vai se responder e vai identificar. Segundo passo. Vamos conferir a veracidade dessa dificuldade. Como assim? Isso aí você vai ter total apoio meu, tá? Pô, Vinícius, eu acho que o meu problema é porque ainda não tem equipamento. Eu acho que o meu problema é porque aqui na minha cidade a concorrência é muito grande. Eu acho que é porque eu tenho vergonha de falar com pessoas. Nós vamos conferir a veracidade desse problema. Porque, como eu falei, eu achava que precisava ter site, eu achava que precisava ter cartão de visita, eu achava que precisava um monte de coisa. E, na verdade, isso só eram empecilhos que eu mesmo ia criando para não fazer o que eu tinha que fazer. Então, a gente vai conferir a veracidade. Cara, será que realmente, eu tenho uma T3, será que eu preciso ter uma outra câmera para começar a fazer? Não. Será que eu preciso... eu não tenho câmera ainda. Será que com o celular eu já não consigo fazer alguma coisa, estudar, dar os primeiros passos, já começar a gerar um portfólio? Vamos avaliar tudo isso. Será que por causa da concorrência realmente que eu não consigo trabalhar na fotografia? Será que realmente eu preciso ter um Instagram assim assado para poder começar? Será que realmente, já que eu tenho vergonha de falar, eu tenho que mudar de carreira e não vou viver de fotografia? Nós vamos avaliar a veracidade de todas essas dificuldades para poder saber se isso é uma dificuldade do processo ou não. E aí contem comigo no auxílio disso. Diariamente eu respondo pessoas, eu mando mensagens, todo santo dia eu respondo uns 30 stories de pessoa que me manda coisa, isso aqui, pereré. E a minha meta é ajudar todos vocês. Então pode mandar lá, isso não é empecilho mais para você. Pode mandar lá no Telegram, pode mandar no Instagram, pode mandar no Facebook, pode deixar no comentário. No final dessa aula eu vou abrir uma caixa de perguntas, de comentários, para que você possa estar compartilhando isso comigo. Então isso não vai ser mais dificuldade para você. Terceiro passo. Terceiro passo. Como você vai resolver essa
dificuldade. Porque assim, ó, não adianta a gente ter dificuldade se a gente não consegue identificar a solução. O que acontece? Muitas vezes a pessoa não faz isso aqui, ó. Isso aqui é coisa do primário. Passo 1, passo 2, passo 3. Tem gente que vai achar que isso aqui é idiota. Só que aí o que a pessoa faz? Ela se vê diante de uma dificuldade, não identifica qual é essa dificuldade, não tem clareza de qual é a dificuldade, não sabe se essa dificuldade procede, não sabe como resolver, ela começa a ignorar, vai se afastando, desiste do que tem que ser feito, desiste da fotografia, desiste de ver esse sonho. Quando a gente identifica qual é a nossa dificuldade, quando a gente confere, não, realmente isso aqui é um problema, eu tenho que resolver isso, e a gente descobre como a gente resolve, então a gente agora tem meta e objetivo. Então, eu sei que eu preciso fazer isso aqui. É igual eu falei lá, brother, eu tenho que comprar minha primeira câmera. Essa é a minha dificuldade. Qual é o meu próximo passo? Comprar a câmera? Então, vamos lá. Arrumei o emprego lá que tinha, fui trabalhar com meu cunhado lá, trabalho de peão mesmo, mão na massa, subia no ar-condicionado, passando fio por parede, e fui fazer o que tinha que fazer para poder resolver aquilo que até então era uma dificuldade para mim, beleza? Agora se eu fico, não tenho câmera, o que eu faço? Começo a chorar, nada teria acontecido. Então isso aqui, identificar, diagnosticar e determinar como vai ser resolvido, parece bobo, mas faz toda a diferença para que você tenha clareza de qual é o seu próximo passo. E aí, feito isso, a gente vai ter mapeado tudo o que nós precisamos fazer para que vocês consigam vencer qualquer dificuldade e obstáculo que surjam. Sempre vão surgir dificuldades e obstáculos e novos desafios, e isso, na real, isso é legal, porque isso nos motiva a continuar, a prosseguir, enfim, a dar um gás no processo. Ter esse desafio é bacana, mas isso precisa ser saudável, a gente precisa identificar quais são eles para que a gente consiga se organizar. E um problema, eu não tinha dinheiro para comprar câmera, então eu resolvi, como que eu vou resolver isso? Vou fazer qualquer coisa que me dê dinheiro, vou entregar pão, vou lavar prato, como eu sabia mexer com eletricidade, eu fui trabalhar lá na obra ajudando o meu cunhado a botar ar-condicionado. Mas quando eu identifico o que eu preciso fazer, ao invés de eu criar um monstro de 7 cabeças, eu falo, não, eu só preciso fazer isso. E eu fui atrás disso e falei, não, eu preciso melhorar agora isso, então eu preciso melhorar isso. Se você não identifica aquilo, começa a virar um bicho de 7 cabeças. E aí é onde muita gente desiste da fotografia. Então hoje, quais são seus medos ou dificuldades na fotografia? Então, quais são? Às vezes você tem equipamento, às vezes você sabe fazer boas fotos, mas tem medo de falar com pessoas, tem medo de marcar e a pessoa furar, tem medo de alguém criticar a sua foto. Mas se não gostarem, o que eu faço? Quais são? Você vai escrever e aí a gente vai como nós vamos resolver isso. E aí você vai listar como você vai resolver esse problema para que a gente possa identificar e fazer. Por quê? Por que muitas vezes uma criança faz coisas extraordinárias? Porque ela não sabe que é difícil, porque ela não tem alguns bloqueios que às vezes a gente cria. Então, o nosso maior dificuldade é na mente. É achar que sempre precisa de alguma coisa nova. Aí hoje você acha que é a câmera. Aí vai comprar a câmera, aí aparece outro problema. Aí aparece outro problema. Aí aparece outro problema. Então, o objetivo dessa aula é fazer você identificar se há armadilhas que te tiram do foco
ou te desanimam de fazer o que tem que fazer. Então, a gente tem algo para ser feito. Qualquer coisa que te desanime, meu vizinho falou que o mercado é muito competitivo, mas minha mãe falou que é melhor fazer uma faculdade, isso aqui. É o que você quer? Não, eu realmente quero ser enfermeiro. Então vai ser enfermeiro, beleza. Não, Vinícius, meu sonho é viver de fotografia, trabalhar com isso, eu quero ter mais tempo para minha família, não aguento mais trabalhar de segunda a sexta, eu não aguento mais isso, eu quero poder ter o meu negócio, eu gosto de poder trabalhar enfim, fotografando os sonhos das pessoas, das grávidas, enfim, colecionando história, o que você achar que é o teu sonho. Se é o que você quer, então existem coisas a serem feitas te separando disso. Vamos identificar quais são essas coisas e vamos passo a passo eliminar uma a uma. Se você identifica alguma coisa que te desanima, que te coloca para baixo, então são crenças, são medos, são pensamentos que são armadilhas, aqui como eu coloquei, né? São armadilhas que querem te desviar de fazer o que tem que ser feito. Então, tendo essa ferramenta em mãos, identificar quais são esses medos, quais são essas palavras de negação. Como eu falei aqui, eu até falei isso na aula passada. Tem gente que fica seguindo um monte de fotógrafo. Aí segue o fulano, segue o fulano, segue o fulano, segue o fulano. Aí vem o fulano, comprei minha lente nova, que veio não sei o que, paguei $5.000. Aí vem outro, hoje eu estou aqui na Grécia fotografando um casamento, pereré, pereré. Aí vem outro, comprei aqui meu carrão novo, pereré, tudo isso com a fotografia. E aí, se aquilo de alguma forma te desanima, identifica, esse tipo de informação me desanima. Por quê? Porque eu acho que eu fico com a sensação de que eu não consigo, eu fico com a sensação de que todo mundo está melhor do que eu, de que eu sou incapaz. Se esse tipo de informação te desmotiva, aniquila essa informação. Aniquila isso, extermina essa informação. Como? Para de seguir essa pessoa, para de ver o conteúdo dela. Você não precisa dela para nada. Então, elimine esse tipo de informação. Como que eu posso resolver isso? Excluindo a pessoa, enfim, parando de seguir, parando de consumir esse tipo de informação que você viu que faz mal para você e treinando para que você chegue lá, para que você também consiga encontrar o seu espaço, para que você também consiga fazer o seu processo acontecer. Tudo que fizeram ou foi conquistado requereu tempo, dedicação e superação. Tudo. Ninguém, absolutamente ninguém, faz a coisa acontecer do dia para a noite. Se alguém falou isso para você, ou a pessoa é uma mentirosa, ou ela nasceu rica, e aí, enfim, ela deu um jeito. Mas mesmo assim, né? Mesmo que ela tenha nascido rica, o dinheiro não compra cliente. Facilita, mas não compra. Então ela teve que dar um jeito, superar, enfim, se dedicou, entendeu? Mas tudo que foi feito é isso aqui, ó. Tudo que fizeram foi conquistado, tudo que eu fiz. Para hoje eu estar aqui, eu tive que vencer medos, dificuldades. Mas o meu nariz está enorme na filmagem. Não, vou gravar de novo. Mas a luz não é ideal, mas eu queria ter aqui atrás um cenário bonitinho, com iluminação, com perereca, não sei o quê. Cara, não tem. Então, vamos fazer o que tem que ser feito. Eu preciso de ter um cenário para poder estar aqui com vocês? Não. Eu preciso ter um nariz menor para poder estar aqui com vocês? Não. Então, vamos embora, vamos fazer o que tem que fazer. O resto são crenças limitantes e pensamentos que vão nos trazendo dificuldade e nos desanimando de fazer o que tem que ser feito. Então eu identifiquei qual é o meu problema. Cara, eu me sinto envergonhado de falar, eu acho que o meu nariz não tá legal, o meu cabelo branco, vão achar que eu tenho 50 anos e não sei o que, pereré.
Cara, isso procede? Eu preciso realmente ter o cabelo todo preto, o nariz pequeno, para poder gravar uma aula e ajudar as pessoas? Não. Então, como que eu vou resolver esse problema? Cara, eu identifiquei que isso, na verdade, não é um problema. É uma crença limitante. Como que eu faço isso? Cara, então eu abro o computador e simplesmente gravo. Tá vendo? Esse aqui é o planejamento da aula. Tá vendo? É um rascunho. Não tem pauta, não tem Excel bonitinho, não tem nada. Eu peguei aqui e escrevi, ó. É isso, isso, isso. Tá aqui o quarto tá Amazônia, o escritório tá Amazônia. Tá aqui a minha garrafinha de água da turma do Bita, que eu ganhei no aniversário infantil que eu fiz. E era a única garrafa com canudo que eu tinha, então eu adotei ela para minha vida, porque as minhas outras garrafas de alumínio, bonitinha, térmica, eu levei para a rua e perdi. Esqueci na igreja, esqueci no carro de alguém, esqueci no balcão de uma loja e perdi. Essa aqui não sai de casa porque ela é feia, e é feia assim, tipo, um cara de 29 anos com uma coisa dessa, enfim, eu não vou usar isso na rua. E como ela não sai de casa, virou a solução. Então tá aqui. Então, é simples, o processo é simples, não precisa ter garrafa, cenário, luz, nariz, cabelo para poder fazer o que tem que fazer. Eu sento aqui e gravo a aula, ponto. É isso aí. Identifico qual é o problema que está me assombrando, vejo se esse problema procede ou se é algo da minha cabeça e faço o que tem que ser feito. Beleza? Então, como eu falei, o objetivo dessa aula é fazer você identificar se há armadilhas que te tiram do foco ou te desanimam de fazer o que tem que ser feito. E aí você vai ser capaz de identificar o que precisa ser feito e quais são as armadilhas ou, enfim, coisas que estão te tirando do foco, beleza? Cada um tem uma dificuldade. São dificuldades que às vezes são inerentes da pessoa, da cidade. Ah, Vinícius, aqui na minha cidade é muito frio, e aí eu não consigo sair de casa para fotografar. Aqui na minha região só chove, e aí não sei o quê. Aqui na minha região as pessoas não... Pereré. Vamos identificar, procede. Procede. Então, beleza. O que a gente faz para... Como é que eu vou resolver isso? Assim, assim, assado. Não procede? Então é crença na minha cabeça, então vamos fazer o que tem que fazer. Você vai identificar. Tá aqui, ó. Vamos lá. Você vai identificar, vai ver se procede e vai ver como que você resolve a situação. Beleza? Então, é isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Parece bobeira, mas não foi. Não é. Por quê? Porque muita gente fica parado e eu lido com esse tipo de situação todo santo dia. Tem gente que me manda foto boa. Ah, Vinícius, o que você acha dessa foto? Cara, a foto tá legal, a cor tá certa. E o que você achou? Ah, não gostei. Por quê? A pessoa nem sabe por que não gostou, mas é porque tá se comparando com outra pessoa, ou viu a foto da mulher, igual uma menina me mandou. Ela mandou uma foto de uma planta. Eu falei, a foto estava boa, certinha, o foco certo, fundo desfocado, ela tinha usado uma 50, ficou bem legal a foto. Eu falei, tá, o que você achou? Não gostei. Por quê? Ah, não sei, não gostei, não era isso que eu queria. Eu falei, o que você queria então? Aí ela me manda foto de um bebê num estúdio, tipo assim, uma situação completamente diferente, um bebê no estúdio com uma iluminação programada, montado, um cenário bonitinho e tal, o bebê naquela manta, coisa linda, com uma chuquinha lá, uma florzinha. E aí eu falei, cara, como é que você quer comparar uma foto de bebê no estúdio, com uma luz programada, com todo um cenário, você quer comparar com uma foto de uma planta ao ar livre? São situações completamente diferentes. Você está querendo comparar uma bicicleta com um ar-condicionado. São coisas que não tem nada a ver, os parâmetros são totalmente diferentes. É óbvio que se você queria uma foto, se você quer ver uma foto de bebê, você pega uma foto de planta, nunca você vai alinhar. Então, ou seja, ela tinha criado um bloqueio, não, minha foto não tá legal, minha foto não tá legal, minha foto não tá legal, tem que melhorar, tem que melhorar. Tem que melhorar o quê? O que você não gostou? A foto está focada, a foto está fotometrada, a foto está enquadrada, o que você não gostou? Ah, não sei, eu queria um bebê. Se você quer um bebê na foto, então chama o bebê, vai atrás do bebê e faça a foto de um bebê. Aí a gente vai ter parâmetros para comparar. Agora, assim, você está viajando na maionese. E aí a gente identificou
qual era o problema dela e como resolver esse problema, porque até então era coisa da cabeça dela, as fotos estavam boas, mas ela não gostava. Enfim, então assim como essas, tem centenas de outras possibilidades e dificuldades que muitas das vezes vão te desanimando ou te impedindo de fazer o que deve ser feito. Beleza? Então espero que você consiga identificar esse problema e resolver tudo aquilo que tem levantado ou surgido como uma dificuldade. Também quero dizer o seguinte, ó, nesse site aqui, www. Você não precisa decorar, não é difícil de decorar, tá? Eu vou colocar aqui o link, mas não sei se vocês vão conseguir clicar no link, que às vezes o link não vai. Photo Academy, www.photoacademy.com.br/live. Nesse site aqui, você vai digitar ele aí. Não precisa nem botar o www, só botar esse aqui, ó. photoacademy.com.br/live. Vai estar disponível esse material em PDF. Tudo que a gente escreveu aqui vai estar disponível em PDF. E também eu deixei lá para você um formulário. O que é esse formulário? Esse formulário é para você escrever quais são as suas dificuldades, medos, empecilhos, desafios, como você quiser chamar, dificuldades e medos. E também escrever o que você gostaria de sugestão para as próximas lives, tá bom? Então eu também quero ouvir vocês para que vocês possam opinar, enfim, interferir no conteúdo, porque também o meu objetivo em ficar falando aqui 1 hora é ajudar você. E aí eu consigo te ajudar melhor quando eu sei aquilo que te afeta mais. O que é dificuldade, o que é um empecilho. Vinícius, eu não sei mexer nisso aqui, não sei editar, não sei fazer isso. E aí você coloca aqui, porque em cima disso eu consigo preparar mais material focado diretamente em como eu posso te ajudar. Senão eu fico aqui criando um monte de possibilidade, às vezes eu fico falando aqui pro nada. Tá? Então, não deixe de baixar esse material, não deixe de preencher lá o formulário, colocando a sua dificuldade, medo e como você... e sugestão de tema para as próximas lives, beleza? E agora eu também queria dizer para você o seguinte: estão abertas as nossas inscrições para o nosso treinamento completo, o Profissão Fotógrafo, um treinamento onde eu ensino você, iniciante, a como ganhar até R$8.000 por mês com a sua fotografia, fazendo ensaio de pessoas, grávida, ensaios, agora mini eventos, 15 anos, pedido de noivado, casamento no civil, enfim, todo esse processo. Como você ganhar dinheiro com sua fotografia, fotografia de produtos, de alimentos, de estabelecimentos, de arquitetura, o que você quiser trabalhar, como você vai atrair clientes, como você vai fazer todo o processo. O treinamento abrange desde a escolha do equipamento, eu te ensino qual câmera comprar, o que comprar, como fazer, toda a parte técnica da fotografia, ISO, diafragma, velocidade, balanço de branco, edição de imagem. Como eu abri o Lightroom e Photoshop e gravei exatamente como eu faço, para que você consiga também fazer as suas edições exatamente no mesmo passo a passo que eu faço, não só ensinando você a me copiar, mas te dando autonomia para que você também consiga criar e fazer do seu jeito, criar os seus próprios presets e etc, e etc. E o nosso terceiro módulo, nós vamos para a parte comercial. Como atrair clientes, como você vender, montar seu portfólio, como você vai criar a sua marca, como você vai fazer os seus primeiros ensaios, todo esse processo para que você consiga ganhar dinheiro com a sua fotografia. As inscrições estão
abertas. As vagas são limitadas. Por quê? Quando você acessa, entra na nossa turma, quando você se matricula, automaticamente você vai ter o meu número de WhatsApp e ali a gente faz o que eu chamo de mentoria. O que é a mentoria? Ali você pode me mandar mensagem, você consegue, enfim, mandar fotos que você fez para que a gente possa analisar direto em cima do resultado que você está produzindo. Ah, Vinícius, semana que vem eu tenho um ensaio. O que você me sugere? O que é uma dica? O que a gente pode fazer? Como que eu vou me organizar? Estou perdido, não sei o que eu faço. A mentoria é exatamente para te ajudar nesse passo a passo ao longo do processo para que você consiga ter resultados. Eu entendi que cada pessoa tem necessidades e dificuldades diferentes. Então, além do material gravado com o objetivo de te ajudar em tudo isso, na mentoria, com o meu número do WhatsApp, você também consegue ali me mandar mensagem, a gente consegue conversar para que eu possa entender como te ajudar melhor ao longo desse processo aí, para que você vá acelerando a tua curva de aprendizado e principalmente para que você aprenda sem cometer os erros, sem quebrar a cara igual eu quebrei. Você já vai aprender com a minha experiência e vai direto ao ponto. Beleza? Para que você possa saber mais informações sobre o treinamento, esquece o www. Acesse www.fotoacademy.com.br/aula-vv. Tá bom? Então, quando vocês... eu vou tentar deixar esses links aqui do lado no chat. É que às vezes vai, às vezes não vai. Enfim, vou tentar deixar aqui. Se não, é só você decorar que é bem simples. Aqui, ó, para você poder baixar o material. É muito simples, tá, gente? fotoacademy.com.br/live. É o que estamos fazendo aqui. Beleza? Então, e para você que também quiser participar do nosso treinamento, entrar para a nossa turma, para a nossa mentoria, onde eu vou te ajudar a vencer todas essas dificuldades, processos, enfim, a gente vai mapear o que você precisa fazer para que você consiga ganhar dinheiro com sua fotografia. Acesse aqui, onde eu explico tudo, exatamente o passo a passo, para você fazer sua matrícula. Beleza? Então é isso. Muito obrigado aí mais uma vez por mais uma terça-feira estarmos juntos aqui às 17 horas. Semana que vem tem mais. Não esqueçam, por favor, acessem lá aqui para vocês poderem baixar esse material e principalmente compartilhar como eu posso estar ajudando vocês nas próximas aulas, nas próximas lives, etc. e etc. Beleza? Então, deixa lá, se você também mandou alguma dúvida aqui, pode mandar tudo isso lá nesse material para a gente concentrar e eu estar gravando material e respondendo e ajudando e etc, etc. Beleza? Então a gente se vê na semana que vem, ao longo da semana no Instagram, etc, etc. Mas toda terça-feira, às 17 horas, nós estamos aqui no YouTube com essa aula aí muito especial para poder te ajudar a fazer a fotografia a sua profissão. Então é isso, a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Valeu e tchau, tchau.